de novembro de 2015. O rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, da mineradora Samarco, destrói várias comunidades, como a de Bento Rodrigues, deixa 19 mortos e vários desabrigados. Este foi considerado o maior desastre ambiental da história do país. O Caminhos da reportagem de hoje vai relembrar a tragédia e mostrar como vivem os sobreviventes. Nossa equipe viajou até a cidade de Governador Valadares para ouvir os depoimentos de quem depende das águas do Rio Doce. E também esteve em Linhares, no Espírito Santo, para mostrar os impactos do rejeito na região onde o Rio Doce se encontra com o mar. Aí eu falei com meu marido assim, olha lá o que é, eu tô ficando com medo, não tá normal esse barulho todo. Ele falou assim, vamos correr que a represa estourou. Aí nós seguimos correndo, cheguei lá, sentamos na caminhonete, umas 15 pessoas, foi a última caminhonete a sair. Você só via pau, madeira, casas descendo. Só Deus sabe o que a gente passou. Parece que a barragem estourou, corre todo mundo daí, que ela já tá vindo ali em cima. A barragem de Fundão estava localizada a cerca de 35 quilômetros da cidade de Mariana e tinha capacidade para 55 milhões de metros cúbicos de rejeito, uma mistura pastosa que sobra da produção do minério de ferro. Era a menor das 3 barragens da mineradora Samarco, que possui outras 2, Germano e Santarém. A empresa pertence à Vale e à BHP Billiton, que é parte inglesa, parte australiana. No dia 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão se rompeu, passou por cima da barragem de Santarém e seguiu em direção ao rio Gualacho. No caminho, destruiu as comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. 40 milhões de metros cúbicos de rejeito foram despejados na natureza. 39 municípios em Minas Gerais e no Espírito Santo foram atingidos. 1.469 hectares de terras destruídos. 600 quilômetros de rios e regiões costeiras receberam um rejeito. O que aconteceu nessa região da destruição do jeito de viver é um sentimento assim, é algo difícil de escrever. É muito difícil se imaginar num contexto de vida e ter esse contexto arrancado. Lá em Minas, uma cidade inteira deixou de existir. Não foi acidente. O acidente ele é caracterizado por casos fortuitos ou de força maior ou algo improvável. Por exemplo, um tsunami, um furacão, ou algo ligado à própria operação inadequada por determinado motivo. Não, o que houve na barragem de Fundão foi uma grande responsabilidade e vários fatores sendo cumulados para que houvesse uma ruptura abrupta e total da barragem. Em Bento Rodrigues viviam cerca de 600 pessoas. Um ano depois da tragédia, os moradores tentam reconstruir suas vidas. Um ano depois a gente se encontrando. A situação mudou nada. Vou entrar. Marli, Chico e as 2 filhas moravam em Bento Rodrigues. Marli perdeu a mãe, Dona Maria das Graças, na tragédia. E Marli falou, Chico, olha o que está acontecendo, é um barulho esquisito. Aí a gente foi para a área de serviço, Marli foi lavar umas vasilhas e eu fui olhar o que era. E quando eu vi, já era a lama que estava descendo, aí é o desespero do dia. E tinha mais ou menos uns 15 a 20 minutos que a mãe dela tinha saído de casa. Talvez se ela tivesse atrasado, ela podia estar aí hoje com a gente. Quando nossa equipe esteve em Mariana, em 2015, logo depois do rompimento da barragem, Marli ainda procurava pela mãe. Depois daquilo, né, a gente encontrou, né, a gente estava lutando para encontrar assim mesmo, a gente encontrou, realizou o desejo dela em vida, que era, né, ser enterrada onde que a mãe dela foi enterrada. E a tristeza continua. Eu me questiono muito sobre esse dia. Muitas pessoas acham que foi destino, senão ela teria morrido. Eu não sei, não entra na minha cabeça que ela tinha que morrer naquele dia. As lembranças daquele dia ainda estão muito presentes na memória. Nos primeiros dias que eu fui lá, eu voltava muito triste, mas depois eu fui me acostumando. Igual eu passo por psicólogo,
Aí ela falou comigo, Marli, se você vê que você não tem condições de ir lá, se te faz sofrer mais, procura não ir. Ou então você vai, já prepara o espírito, né, sabendo o que você tem que passar lá. Aí, antes de eu já me preparo. Vou lá, eu tento ver o Bento de antes, até sonho com o Bento de antes, não sonho com essa tragédia toda. A família de Marli teve direito a uma indenização de R$20 mil pela tragédia. Mensalmente recebe da Samarco um cartão com o valor de um salário mínimo e mais 20% por cada dependente, além de uma cesta básica. O auxílio financeiro foi estipulado pelo Ministério Público de Minas Gerais a todas as pessoas que perderam renda com o desastre. No início, a Samarco não queria fornecer essa remuneração. Depois de um tempo, ela propôs fornecer por 3 meses, né, o que nós achamos completamente inviável, porque as pessoas ainda estavam vivendo em hotéis. Nesse acordo, foi fixado um ano, né, o prazo mínimo de um ano, então ele foi fixado dia 23 de dezembro de 2015, teoricamente ele se encerraria dia 23 de dezembro de 2016, porém, antes dessa data, nós queremos renovar esse prazo com a ideia inicial nossa de até o reassentamento, ou até que a pessoa adquira uma fonte de renda. Naquele primeiro encontro que tivemos com Chico e Marli, eles moravam com as 2 filhas em um hotel e esperavam por uma casa que seria alugada pela mineradora Samarco. E a gente visitou várias casas e a gente chegou na opção, essa casa aqui foi melhor. Por ser mais longe do centro, mas uma casa boa que atendia, né, espaço para as meninas brincar. E aí a gente acabou mudando para aqui. Aqui é a cozinha, né, bem escura, diferente da minha do Bento, que era grande, né, clara. Aqui é o quarto delas. Da outra casa, o que você sente mais falta? Do meu fogão a lenha. Sinto falta demais do meu fogão a lenha. Marli e Chico estão ansiosos para morar no novo vilarejo, que será construído pela Samarco, em um terreno conhecido como Lavoura, escolhido pelos moradores de Bento. O terreno tem 350 hectares e fica a 9 quilômetros do antigo Bento. É o caminho, né, de destino a Bento, então a gente vai sentir como se estivesse lá. Eu sonho com a minha casa. Eu fico doida que eles constroem rápido, mas a gente está tendo muita luta, né? O novo Bento deve ficar pronto em 2019, segundo a Samarco. Enquanto isso, Chico e Marli relembram histórias que viveram no passado. A gente tinha a nossa liberdade, o que eu vivi lá. Ninguém pensava o que nós tínhamos para passar hoje. A gente pensar que o Bento podia acabar e a gente viver na situação hoje. Então, a gente tem saudade das coisas que a gente viveu lá. Não era como antes, né, que era bonita. Hoje só vê, né, aquela coisa feia que tá lá. Tenho muita saudade dos vizinhos também. A amizade que a gente tem. Chico voltou a Bento Rodrigues com a nossa equipe de reportagem. Um ano depois a gente está no mesmo lugar. No mesmo lugar, né? Qual que é o sentimento que você tem toda vez que você vem aqui? As lembranças, né, do que a gente viveu aqui. Igual ali mesmo era a escola, onde eu estudei. E um ano depois de a gente estar aqui, a gente sabe que, na verdade, acabou. Só tem lembrança, né? O rejeito ainda está por todos os lados e Chico tenta identificar onde ficavam as casas de familiares. Lá próximo àquele monte de terra. Era o que lá? Lá morava, próximo lá morava minha mãe, minha sogra, a casa de um outro irmão meu. Aí praticamente devastou, aí só tem rejeito, já não vê nem sinal de casa. Um ano depois, quando você vê, você sente alguma mudança nisso aqui? No que sobrou? É que as casas que ficaram intactas, a gente queria que pudesse ficar, né, conservado do jeito que deixou, pra gente vir relembrar, para visita que vierem verem também, mas infelizmente aconteceu o saqueamento aí, mudou, né? E agora, igual você vê
mesmo agora está a construção do dique, já outra mudança que já teve. Esse dique, ele vai inundar uma boa parte daqui de onde a gente está, né? Vai, essa parte mais baixa aqui vai ser inundada. E aí as memórias que já estavam... Essas memórias já, quer dizer, vão ficando apagadas. S1, S2 e S3 foram os 3 diques provisórios construídos pela mineradora depois da tragédia. As barreiras estão entre as barragens da Samarco e Bento Rodrigues. A ideia é que quando a lama encontre uma barreira física, a partícula mais pesada do rejeito de minério desça e apenas a água limpa chegue ao rio Gualacho. Para a Samarco, esse sistema de diques é fundamental para conter futuros vazamentos, principalmente no período de chuvas, e também tentar barrar o rejeito que ainda escoa da barragem de Fundão. Com esse argumento, a Samarco obteve licença ambiental do governo de Minas Gerais para a construção e operação por 3 anos do dique S4, que terá capacidade de 1,05 milhão de metros cúbicos de rejeitos. O Ministério Público de Minas Gerais contesta. O dique S4 ele tem um potencial de alagar Bento Rodrigues. Isso vai acabar afetando diretamente o patrimônio dos atingidos, que ainda está lá, e o acesso deles coletivo ao território. Então, nós queremos saber, do ponto de vista técnico, se há uma outra medida que não impeça os atingidos de acessarem o local e ter acesso ao seu próprio patrimônio. Os moradores de Bento receberam um treinamento para visitarem o que sobrou do vilarejo. Eles foram orientados sobre rotas de fuga caso uma barragem se rompa enquanto estiverem no local. Esse treinamento é para que a gente tiver acesso aqui visitando. E deu qualquer emergência, a sirene tocou, a gente já tem o ponto de encontro para eles virem com resgate e saber onde que o povo que estiver aqui está. Chico morava na parte mais alta de Bento. Sua casa não foi atingida pela lama, mas precisou ser desocupada por segurança. O local foi saqueado e as telhas todas roubadas. Eu consegui realizar esse sonho, ter minha casa, graças a Deus tenho minha família. E outros sonhos que eu tinha para fazer aqui não deu mais. Então, foi uma luta de 15 anos para adquirir do jeito que ela ficou, até o dia que eu saí. Agora é começar tudo de novo. Agora é do zero, né? Agora, eu tenho que lutar para mim ter os direitos que eu perdi aqui, porque agora eu ter minha casa de volta não é um sonho mais, é uma necessidade. Sandra também era moradora de Bento Rodrigues e tinha um restaurante na comunidade. Há um ano, nós a encontramos fazendo suas famosas coxinhas na cozinha de um hotel onde estava morando. Esse ano eu já estou numa casa, né, alugada da empresa, então eu estou no centro em Mariana, numa casa. Por que quando a gente fala de um ano, você se emociona? Um ano sem minha casa, difícil não emocionar, né? Você lembra, né? Perdi um ano sem estar em casa. As lembranças de Bento ainda são muito fortes? No meu caso sim, adorava meu lugar, então no meu caso as lembranças são fortes. Não pode lembrar muito de Bento, mas quando se lembra de Bento, ainda dói. Hoje Sandra vende as coxinhas em uma feira de Mariana. Enquanto chega a comercializar 1.200 salgados por semana, faz planos para o futuro. O que eu quero esquecer é aquele momento da tragédia, né? E aqui para frente é a esperança mesmo de ver a casa construindo. Isso que eu quero ter, a esperança, a fé. Acreditar, né, que já perdeu as coisas, então agora não perder a fé, ter fé que vai ter a casa de volta. E quais são as lembranças que vão ficar de Bento? São muitas lembranças de Bento, o pessoal que frequentava, minha casa, são muitas, a igreja ao lado, as mangueiras, os pés de jabuticaba, muitas lembranças, são muitas. Geleia de abacaxi com pimenta, doce de leite pastoso, abóbora com coco, geleia de banana,
picles. Na mesma feira de Mariana, encontramos Dona Roseli, outra moradora de Bento. Em uma pequena propriedade rural, ela produzia doces, geleias e conservas. A lama levou todos os sonhos da família. Nossa, desespero, né? Você vê tudo assim... Você não sabia falar onde era a casa. Até hoje, a gente chega lá, parece que até a casa mudou de lugar, de tanto que fica diferente, né? Um monte de lama. Então, moita de bambu que estava lá no beirado do córrego, veio cá pro meio do terreiro, aquelas pedras, a cachoeira, uma cachoeira linda. A gente tem foto lá em casa de vários, meus filhos tudo brincando lá, todo mundo de festa de final de ano, tudo. Você chega lá hoje, você não sabe nem explicar, só tem uma metade da cachoeira. Além de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, outro distrito de Mariana foi devastado. Quando a nossa equipe esteve aqui em 2015, era muito difícil caminhar por essa área. O piso era instável por causa da lama. Mas uma coisa chamou muito a nossa atenção, que foi esse aparelho de som. E um ano depois, ele continua no mesmo lugar. Agora o rejeito está firme e é possível caminhar por todo o local. Podemos, inclusive, entrar em prédios que não foram totalmente destruídos, como esta escola. A onda de lama conseguiu atingir até o 2º andar. Por aqui é possível encontrar ainda armários e cadeiras. Aqui em Paracatu de Baixo, um ano depois, ainda é possível ver nas paredes as marcas de onde passou a lama. Poucas foram as casas que, como essa, ficaram em pé. Todas as outras estão destruídas. E o sentimento de quem passa por esse lugar é de que ele parou no tempo. 103 famílias foram atingidas. A maior parte delas perdeu tudo e deixou a comunidade. Algumas pessoas ainda vivem na área rural, como o seu Valdir. Produtor de orgânicos, ele tem uma propriedade de 22 hectares e lembra como ficou sabendo da chegada da lama. Nós estávamos trabalhando, né? Então já tinham largado o serviço, estava em casa. Aí veio um aviso que devíamos sair com 5 minutos. E é o que nós fizemos, né? É bom, a gente sente dá a impressão que o mundo está acabando, né? Que aquela tragédia, aquela lama toda vindo assim de uma vezada só, né? Então é uma sensação muito ruim. Seu Valdir perdeu toda a produção e diz que o prejuízo foi de R$250 mil. Hoje, um ano depois, ainda tenta se recuperar. Aí a gente vê um ar de tristeza, a gente pensa que isso nunca deveria ter acontecido, né? Eu acho, isso foi negligência de alguém. Nós não podemos culpar só a Samarco, porque tem outros órgãos que deviam fiscalizar para que isso não acontecesse, né? Desde o rompimento da barragem de Fundão, a mineradora Samarco teve a operação suspensa pela Justiça. Por ano, a empresa produzia mais de 30 milhões de toneladas de pelotas de ferro, que eram vendidas para 19 países. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a paralisação das operações da Samarco diminuiu os postos de trabalho. São 12 mil desempregados em Mariana e região. Nós estamos convivendo com um caos na cidade, um caos social muito grande. O número de funcionários desligados é altíssimo e não tem opção de emprego na região. A economia do município de Mariana foi afetada pela paralisação das atividades da empresa. A contribuição econômica vinda diretamente da Samarco representava para Mariana cerca de 30% a 35% da arrecadação mensal, diretamente. Temos os impactos indiretos, né? O comércio local, que sofreu muito, a geração de serviços em torno da mineradora. Nós temos um acréscimo de demandas na rede de educação, em virtude do desemprego, e nós temos uma demanda muito grande na rede de saúde e de assistência social, em razão do próprio desemprego. Em 9 ações judiciais contra a Samarco, o Ministério Público de Minas Gerais atuou em defesa dos direitos de cerca de 1.500 atingidos que estão vivendo em Mariana. 285 imóveis foram alugados pela mineradora para as famílias que ficaram desabrigadas. 330 pessoas que perderam renda recebem o auxílio financeiro mensal da empresa. 290 famílias tiveram direito à antecipação de indenização no valor de R$20 mil.
e quase 1.000 pessoas estão recebendo atendimento psicossocial. O que eu acredito que falta é que várias famílias que teriam direito a recebimento do auxílio financeiro ou dessa antecipação de indenização não receberam por critérios que a gente não entendeu, porque as pessoas apresentavam os documentos, compareciam ao escritório da Samarco e eram negados sistematicamente seu direito sem ter uma justificativa clara e plausível. Então nós tivemos que entrar com outro processo para que essas medidas que têm um caráter emergencial, né, fossem asseguradas às pessoas quase um ano depois. Se a gente perder a esperança, a vida da gente para. Se a gente parar no tempo, é pior. É pior para a saúde da gente mental, para a gente seguir em frente. Apagar, ninguém vai apagar. Ninguém vai apagar. É uma coisa que, enquanto a gente viver, a gente vai viver essa lembrança. No próximo bloco, a lama provoca problemas de saúde em Barra Longa e ainda afeta a qualidade de água de Governador Valadares. Horas depois do rompimento da barragem de Fundão, a onda de rejeitos atingiu a cidade de Barra Longa. Localizada a 70 quilômetros de Bento Rodrigues, Barra Longa é banhada pelo Rio do Carmo, que recebeu toda a lama do Rio Gualacho. A união do Rio do Carmo com o Piranga forma o Rio Doce. Um ano depois da tragédia, as obras de recuperação da orla do rio não foram concluídas. A lama que tem sido retirada do rio ainda não tem destino certo. É possível ver pilhas e pilhas de rejeito. Todo esse rejeito exposto a céu aberto tem gerado reclamações de moradores. Simone é uma das pessoas que se queixam. Ela diz que a Samarco usou o rejeito para assentar os paralelepípedos da rua onde mora. E o pó está provocando problemas respiratórios na filha. O que o médico fala pra gente é para mudar de Barra Longa. Sair daqui. A solução que dá para os problemas respiratórios aliviar um pouco é mudar de Barra Longa. Simone reuniu um grupo de pessoas que, assim como ela, relata problemas de saúde causados pela lama. Aqui, ó, o meu problema é aqui em mim tudo dói. Sente dificuldade para respirar? Principalmente à noite. É muito ruim para respirar de noite. A sua casa ficou perto de onde a lama chegou? O quintal foi todo tomado de lama. Ela é perto, o quintal, a casa é aqui, o quintal e o rio. Você tem uma filhinha bebê? Isso. Ela nasceu no mês de maio e com 25 dias ela começou a apresentar um problema respiratório. Ela teve que ficar internada 8 dias com pneumonia a respeito de problema respiratório, porque eu moro em frente à rua principal, onde estão várias valas abertas, que eles estão fazendo manutenção na via por causa da rede de esgoto que foi estourada em decorrência da catástrofe, né, da questão da lama da Samarco. Eu tive uma bactéria chamada toxoplasmose na vista esquerda, onde eu perdi a visão, recorri a Samarco para me ajudar assim, com o oftalmo, correr atrás de recursos para ver se eu conseguia recuperar a vista. Mas eles me falaram que eu teria que provar que a bactéria é decorrente da lama. Edivânia e José Eduardo contam que a filha, de apenas 5 anos, enfrenta ainda um outro problema em decorrência da lama. Antes ela não conseguia dormir, ela não ia ao banheiro sozinha. Hoje ela vai ao banheiro sozinha, mas ela não consegue ficar no quarto assistindo televisão. Tem que ter sempre uma pessoa com ela. Ela tem medo de tudo, ela só fica pedindo para ir embora. Ela não quer morar mais aqui. O transtorno psicológico do filho de 5 anos também tem tirado o sono de Bernardete. A psicóloga já encaminhou para o psiquiatra, está tomando remédio, como se diz, que eu estou horrorizada de, né? Além dos respiratórios, anti-inflamatórios, antibióticos, aí agora está tomando até a Ritalina. Né? Ele não está conseguindo conviver socialmente, ele não quer ir para a escola, ele não quer sair de casa, ele chora do nada, ele está agressivo.
Tenho foto, tenho tudo, o laudo que comprova que foi a lama e tenho laudos. Cada dia que passa eu tenho uma reclamação na escola. Ele está chegando em casa e fala que não precisa ter amigo mais, e ele quer morrer. Nenhuma dessas pessoas recebe auxílio adicional da Samarco para tratar os problemas de saúde. Apesar de laudos apontarem, são sinais e sintomas relacionados à exposição à poeira proveniente da lama. A Samarco continua alegando que a lama é inerte. Numa das reuniões que a gente teve, né, a gente que acompanha direto, nós ficamos indignados, porque um dos funcionários lá disse que os peão que vem trabalhar em Barra Longa correm muito mais risco de ter problema de saúde do que nós que moramos aqui 24 horas. Da Samarco, a gente já tem a resposta dela que ela não vai fazer nada. A gente está esperando agora da Justiça. Tem uma promotora de Ponte Nova que agora está entrando com ação voltada para a saúde das pessoas que estão com problema aqui. E eles estão mexendo com o ser humano, eles estão mexendo com pessoas. Eles esqueceram disso, que eles estão lidando com o ser humano. Hoje, a gente já sentiu um pouco da consequência dessa lama que eles dizem não tóxica, né? Nós todos sentimos a consequência dessa lama. Eu queria uma postura deles a longo prazo, a gente vivendo a longo prazo com essa lama, o que vai ser no futuro. É muito difícil. A gente não tem mais o que fazer mais. Como marcar com isso, tipo assim, levar para fora para fazer uma aula de não sei o quê, para tá tirando aquilo da cabeça da criança. Tá no subconsciente da criança. Quando a nossa casa vai ficar pronta? Só porque a minha casa não está pronta. Então isso tá, além de tudo, o psicológico, né? Mexe muito com a criança. Porque não sabe o que pode acontecer no futuro, né? Em nota, a Samarco afirma que disponibilizou para a população de Barra Longa insumos hospitalares como gases e seringas, medicamentos e equipamentos médicos, além de ter contratado 28 profissionais de saúde, entre médicos e psicólogos. Essa contaminação da água vai gerar um gasto imenso para o Sistema Único de Saúde no futuro, porque essas pessoas vão começar a adoecer e a gente sequer vai conseguir ter a dimensão exata do que está acontecendo. Nós já temos pessoas que estão sofrendo os efeitos imediatamente. No rastro das cidades atingidas pelo rejeito, nossa equipe seguiu para Governador Valadares. Com quase 250 mil habitantes, o município que depende do Rio Doce chegou a ficar 5 dias sem água. Chegou lama, né? E nós tivemos que parar o tratamento de água por vários dias. A população ficou totalmente sem abastecimento de água. Era lama líquida, né? Pura lama. Inclusive os peixes morriam porque não conseguiam respirar de tanta lama que existia no rio. A qualidade da água é medida em NTUs, unidade que avalia a turbidez, isto é, qual o nível de impureza da água. Antes da tragédia, o Rio Doce tinha no máximo 50 NTUs. Quando a onda de lama chegou a Governador Valadares, esse número subiu para 131 mil NTUs. 70% da água do município vem desta estação central do Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto, o SAAI. A água do Rio Doce passa por várias etapas de tratamento até ser distribuída pela rede pública de abastecimento. Com o passar dos meses, foi baixando a turbidez da água e ela voltou ao parâmetro normal. Hoje, como é a qualidade da água? Hoje a água é potável, a gente consegue fazer o tratamento adequado e ela obedece todos os parâmetros da portaria do Ministério da Saúde. Padre Nelito, que atua no comitê que acompanha a bacia do Rio Doce, contesta a informação. Os prejuízos são enormes, incalculáveis e até agora nós vemos muito pouco de recuperação da vida da bacia do Rio Doce e da vida das pessoas. Não tivemos ainda um ressarcimento satisfatório. E sabemos que o rio ainda está sem condições de consumo, seja humano, ou animal ou industrial. As dúvidas sobre a qualidade da água aumentaram depois de uma discordância entre um laudo do Ministério Público Estadual de Minas Gerais e um outro da Samarco. Segundo o documento do Ministério Público de agosto de 2016, a água da estação central do SAAI apresentava uma concentração de alumínio de 0,64 miligramas por litro,
O recomendado pelo Ministério da Saúde é de 0,20. O laudo da Samarco aponta concentração de 0,059, mais de 10 vezes menos do que o indicado pelo estudo do MPE. A divergência séria que aconteceu entre o laudo do MPE e o laudo deles é que precisa ser resolvido. Por que houve uma divergência tão grande assim? Essa relação direta entre a concentração de alumínio e o Alzheimer já tem pesquisas científicas em cima disso? O laudo do MPE aponta pesquisas nesse sentido. Aponta sim. Embora a Samarco conteste isso. Na ação judicial, ela trouxe dados contrários a esse dado aí, dizendo que não, que essa perspectiva é uma hipótese científica que ainda não foi comprovada. É isso que ela disse. Agora, em saúde pública, a gente tem que trabalhar com um cenário mais dramático. A gente tem que ver qual que é o risco e tentar minorá-lo. O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a Samarco para obrigar a empresa a oferecer novamente água mineral para a população de Governador Valadares. Nas ruas, os relatos de problemas com a água são recorrentes. A água está muito assim suja, a gente não está podendo beber ela, entendeu? A gente bebe, a gente fica com a cabeça coçando, o corpo da gente coça todo. De janeiro para cá eu fiquei muito ruim, foi só piorando. Isso é do banho, né? Que não tem condições de tomar banho com outra água e o cabelo também caiu. Deu assim uma queda, provocou uma queda, mas a pele é que piorou, só a pele. A pele está horrível. O senhor acha que piorou depois que teve o estouro da barragem lá de Mariana? Acabou, não piorou não. Não tem comparação não. Não tem condição de se usar aquela água não. Compro água mineral, eu tenho uma pizzaria e eu compro água para fazer de tudo lá. Só uso essa água para limpeza, chão e roupa, mais nada. Dona Dagmar e seu Geraldo bem que tentam usar a água da torneira apenas para lavar roupas e limpar a casa. Mas o alto preço da água mineral nem sempre ajuda quem, assim como eles, tem um orçamento apertado. Quem tem dinheiro compra, né? Quem não tem. Tem que pelar para a água da torneira, então ele fica com sede. A água tem que ter sabor, né? Na hora que você toma assim, você gostoso. Ela não dá essa hoje saciedade. Não tem mais aquele gosto. Tá limpa, visualmente tá transparente, mas o cheiro de cloro e de química é bem forte. Neste bairro da periferia de Governador Valadares, que tem o Rio Doce como vizinho, a chegada do rejeito mudou a rotina dos moradores. Você não vê mais o pessoal da canoagem aqui. Quem vai ter coragem de encarar uma água dessa? Cheia de alumínio. Quem vai querer encarar? Eu não tenho coragem. Se o pessoal no final de semana vinha cá, todo mundo ia cá, brincava aqui, jogava bola aqui naquela areia ali, ó. E veio gente de fora pra cá, por causa da paisagem, né? Aí a gente ficava aqui se divertindo aqui na beira, aqui, ó. É até complicado falar. É meio complicado falar. Eu mesmo, 31 anos que eu moro aqui. Não tenho coragem de nadar nesse Rio Doce mais não, gente. Quem dependia da extração da areia do Rio Doce para a construção civil também sentiu as mudanças. Antônio Carlos agora tem medo de usar areia que sempre foi retirada do Rio Doce de forma artesanal. Nós temos sim, hoje ainda, uma preocupação muito grande. A gente está usando diretamente o produto, porque esse produto contém produtos que não é adequado, né, ao consumo dele na construção civil. Algumas obras, alguns construtores ficam prejudicados em relação a isso, porque eles não confiam no produto extraído aqui do Rio Doce. Neste momento nós estamos vivendo uma grande encruzilhada. Muita esperança renasce, mas o que nós vemos é a grande omissão da empresa Samarco, Vale, que não estão de fato respondendo de maneira satisfatória. É somente a sociedade organizada que será capaz de salvar este rio, porque o poder econômico jamais vai fazer isso. 17 dias depois do rompimento da barragem de Fundão, a lama chegou ao mar. 500 quilômetros separam Mariana, em Minas Gerais, de Linhares, no Espírito Santo. E é no distrito de Regência, que pertence ao município de Linhares, que o Rio Doce encontra o mar. Com pouco mais de 800 habitantes, a pequena vila depende da pesca e do turismo, ligado principalmente à prática do surf. Mas a chegada do rejeito, mesmo um ano depois, ainda traz consequências para quem vive por aqui. A gente tem uma vida, a pescaria está no meu sangue, entendeu? Então é complicado você fazer uma coisa do dia a dia, né? Eu acordo 4 horas da manhã e vou para o mar. E hoje eu tenho que ficar
na cama virando, que eu não posso mais levantar 4 horas da manhã para me fazer o que eu gosto. É complicado, é triste a situação minha e dos meus companheiros. A pesca na foz do Rio Doce está proibida por decisão do Ministério Público Federal. Seu Zé recebe hoje o cartão de indenização mensal pago pela Samarco, no valor de um salário mínimo. É subsídio. Eu acho que isso é um absurdo comigo, né, e com meus companheiros, porque a gente tem um nível, né, de situação. Por exemplo, eu sou pescador, mas eu sou um pescador caprichoso. Eu tenho filho na faculdade. Isso é muito triste. Triste no seguinte, no lado profissional. E no outro lado é bom, como pescador, ter filho na faculdade. Esse é um orgulho que eu tenho, de ter um filho na faculdade, 2 filhos como eu tenho. E hoje eu tive que trancar a faculdade do meu filho porque não consigo mais manter eles. O que o senhor espera para o futuro? Não, eu espero que ontem a gente tenha que ter uma decisão, não para o futuro. Ontem a gente tinha que ter algo para poder para o futuro. E não tem nada. Voltar a pescar? Ah, voltar a pescar, aí meu sorriso, cara, pô, brincadeira. Voltar a pescar é tudo, cara. Se você me disser que se eu quero o cartão, eu quero pescar, cara, eu mando você levar meu cartão, jogar na água, deixa eu pescar. Nós temos impacto também no estuário do Rio Doce, temos impacto no mar, né? Mas pela prevalência da lama, né, pela extensão, né, do rio, o impacto maior realmente na casa do Rio Doce. Nós temos também impacto em outros rios, que são rios tributários ao Rio Doce, né, mas que também preocupam, como o Gualacho do Norte. A relação desses trabalhadores com o Rio Doce, ela está além do trabalho, além do Rio Doce ser um mecanismo de trabalho. Ele representa uma parte talvez essencial da vida desses trabalhadores. Eles foram criados à margem do rio, muitos são netos e filhos de pescadores e muitos também querem que seus filhos sejam pescadores. A pesca para aquelas comunidades é a vida dessas comunidades. A pesca não é um bem material, é um bem existencial, é um vínculo. As pessoas vivem da pesca, trocam a pesca, dão pesca de presente, trabalham uns com os outros na pesca, são laços que têm valor inestimável. Seu Edmar também é nascido e criado na beira do Rio Doce. Pescador há 50 anos, fala com tristeza dos impactos causados pela chegada da lama. Terra camarão de redinha, de puçar, de jiquiá, hoje ninguém pode fazer mais isso. Quer dizer que a gente perdeu o contato com a natureza. É triste porque você vê que um barco parado, a gente tem prejuízo. Se ele estiver trabalhando pouco ou muito, ele ganha, né? Se a gente estiver parado, toda gente que dinheiro que a gente vai ganhar, vai gastar com mão de obra nele, para reformar, entendeu? O carpinteiro é 400 quando é dia do carpinteiro, então é prejuízo pra gente. O pescador conta que sua renda mensal vinda da pesca era de até R$6 mil no verão, mas hoje vive apenas com o cartão fornecido pela Samarco. Bastante triste. Você sabia que você tinha uma renda e hoje em dia, entendeu? Não tem essa renda mais por causa a inconveniência do homem, né? Os efeitos do rejeito na foz do Rio Doce, no Espírito Santo, e o que tem sido feito para reverter os danos causados pela tragédia. Voltamos já. A praia antes era cheia de surfistas, que se encantavam com o mar. Hoje quase não recebe turistas. Em Regência, no Espírito Santo, a pousada de Sérgio sofre com a falta de clientes. A lama que chegou por aqui afastou os visitantes e provocou a queda de 75% no faturamento mensal. O negócio dependia do turismo, dependia de uma imagem de natureza intocada, de ondas perfeitas, ondas de nível internacional. E hoje isso tudo foi transformado num filme de terror, né? Eu vim construindo de acordo com uma demanda crescente
tinha um negócio em franco crescimento, e hoje eu estou com um mico na mão. Eu não sei o que fazer com uma pousada desse tamanho. São 20 mil metros quadrados de área, são 31 suítes, restaurante, lojinha, mini fábrica de móveis, né? Tem um ateliê de móveis, e eu não sei o que fazer. A Vila Sérgio demorou 11 anos para ficar pronta. O carnaval que costumava ser cheio, fim de ano? Lotado. O ano passado eu não tive um final de semana vazio. Todos cheios. Todos. Ou pelo surf, ou pela fama, ou por algum motivo. O pessoal quer descansar. O pessoal quer descansar. E aí o carnaval desse ano foi como? O carnaval desse ano eu tive que baixar pela metade o preço para conseguir trazer gente. Tive que baixar pela metade. Aí eu vou falar, como é que tô eu? Que além da falta de dinheiro, o sonho e a história toda, porque eu não vim pra cá pra ficar rico, cara. Eu vim pra cá pra poder ter uma vida boa, cara, uma vida tranquila, trabalho igual um condenado, acordo cedo, vou dormir tarde, não tem problema. Mas eu vim cá pra atrás do sonho, cara, de viver. Aí você é ceifado, cara, acabou. E aí, os caras têm que fazer alguma coisa pra tentar devolver, só a vidinha que a gente tinha. Eu não quero dinheiro da Samarco não, cara. Lógico, se me der eu vou querer, mas eu não tô, meu foco principal não é esse, eu quero que devolva a vida que eu tinha, cara. Ou parte dela. Tá difícil lidar com a situação, tá complicado, tá confuso. Pô, depois de 45 anos eu tenho que tomar remédio pra dormir, cara. Ixi. O máximo que eu fazia era tomar um suco de maracujá, cara. Agora eu tô tentando tomar Rivotril pra dormir, tá de brincadeira, não tá? O sentimento de impotência é compartilhado por Dona Zenaide, proprietária de um restaurante. E hoje, né, às vezes a gente fica aqui, ó, o tempo todo, né, com o bar aberto, restaurante, e não tem freguês nenhum. Antes tinha bastante? Eu tinha firma que servia, hoje em dia não tenho mais firma e nem turista, né? Pedindo a Deus que esse turismo volta, né, porque se continuar desse jeito aí, não sei o que vai ter que fechar, né? Porque como é que a gente vai aguentar? O cantor Gabriel Pensador é amante do surf e frequentador de Regência. É a primeira vez que eu volto à Regência depois do crime do Rio Doce. E a gente não viu punição. A primeira coisa que já vem na minha cabeça de falar sobre isso é a impunidade. E a gente lamenta muito a falta de empenho, né, das autoridades para cuidar também de quem está aqui e em todo o circuito, né, todo o caminho que a lama fez, que não é lama, né, muito pior do que lama. Aqui em Regência, matei a saudade do lugar verde, pássaros, tudo como era antes, né, aqui na vila. As pessoas tristes porque o turismo caiu muito, tem gente com medo de vir, de entrar no mar, mas a gente já conversou com pessoas que entendem, o pessoal do Tamar, que são amigos nossos, o pessoal de Regência mesmo, que é só vir para usufruir do que mais ainda hoje o povo local quer proporcionar. Apesar dos relatos de quem vive ou passeia em Regência, a Secretaria do Meio Ambiente alega que os problemas estão sendo resolvidos. Hoje nós ainda temos a questão socioeconômica que está sendo sanada, né? Todos os momentos existem novas demandas. A empresa ela tem instalado aqui um escritório, ela tem feito atendimento principalmente na região costeira do município. A União, os governos de Minas Gerais e Espírito Santo e a Samarco, agora representada pela Fundação Renova, assinaram um termo de ajustamento de conduta. A empresa se comprometeu a recuperar a calha do Rio Doce em no máximo 15 anos. Para isso, foi criado um fundo de 20 bilhões de reais. Esse acordo ele não poderia dispor de direitos legalmente previstos e ele trouxe grande confusão para o momento que a gente vive hoje. Na medida em que ele estabeleceu uma blindagem para a Samarco e colocou nas próprias mãos da Samarco a constituição da fundação e a apresentação de planos e estudos em prazos extremamente alongados, como uma espécie de protocolo de intenções. O Ministério Público Federal questiona na Justiça o acordo. O processo ainda não foi julgado. São cerca de 40 programas, né, das mais diversas vertentes, programas sociais, ambientais, de todos os tipos,
Em geral, esses programas apontam para estudos. O acordo é muito genérico. O único que tem de objetivo nele é o valor, mas ele não aponta medidas concretas. Em 2015, a Samarco foi multada pelo IBAMA em mais de 300 milhões de reais por danos ao meio ambiente. Para recuperar o rio, a primeira estratégia é recuperar os tributários, são os afluentes dos rios principais. Esses tributários, eles receberam um refluxo. Então a lama, por onde passava, ela encontrava um gargalo. Quando ela encontrava o gargalo, ela voltava e subia pelos afluentes dos rios principais. A ideia é que o Rio Doce fique melhor do que ele já estava. É essa a ideia e é isso que nós estamos perseguindo. Então, o Rio Doce, ele vem sofrendo uma degradação, a bacia inteira, há anos. Então, assim, se pudermos transformar essa tragédia que foi e pudermos ter uma bacia, ou pelo menos um rio, numa situação melhor do que ele já estava antes dessa tragédia, vai ser realmente, vai ser muito bom. E um dos autos de infração diz respeito à retirada de 10 milhões de metros cúbicos de rejeito que estão acumulados na usina hidrelétrica Risoleta Neves, conhecida como Candonga. Localizada a 120 quilômetros da barragem de Fundão, Candonga é uma usina hidrelétrica, com um reservatório capaz de armazenar até 544 milhões de metros cúbicos de água para gerar energia elétrica. A estrutura, afetada pelos rejeitos do desastre de Mariana, corre risco de romper. Você tem um impacto até Candonga e você tem outro impacto de Candonga até a foz do Rio Doce. E hoje tem na faixa de 10 milhões de metros cúbicos de rejeitos no reservatório de Candonga. O que significa? Você tem um barramento que ele estava projetado para segurar água e não rejeito. O rejeito ele tem uma densidade muito maior do que a água. Então esses rejeitos fazem pressão no barramento, né, da usina UHR Risoleta Neves Candonga e essa pressão ela diminui o fator de segurança do barramento. Então se nenhum trabalho for feito em Candonga, sim, ela tem risco de rompimento. Se não bastasse a ineficácia no início da recuperação das nossas áreas, esse rejeito traz grande risco para o rompimento da usina de Candonga. Em nota à imprensa, a direção da usina de Candonga diz que vem monitorando a barragem e que, de acordo com as avaliações, a barragem está estável. A Samarco afirma que acompanha de perto a situação e descarta risco de rompimento. Com o início do período de chuva, os riscos eles são potencializados. A gente tem um incremento de risco. Entretanto, estão todos dentro do que a gente espera. A medida essencial é a retirada do rejeito. Você tem que, para iniciar a recuperação, retirar o rejeito. E não foi feito. Não se retirou absolutamente nada de rejeito depositado nos rios. E com isso, você traz essa insegurança dessas outras estruturas. E nós, Ministério Público, não admitimos dizer que a plantação de gramínea em cima de rejeito é recuperação. Definitivamente, segundo as melhores técnicas, isso não se trata de recuperação em absoluto. Quase um ano depois da tragédia, o Ministério Público Federal denunciou à Justiça 22 pessoas pelo rompimento da barragem de Fundão, 21 delas por homicídio qualificado com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Entre os denunciados estão dirigentes e funcionários da Samarco, Vale e BHP Billiton. Eles vão responder ainda por lesão corporal e crimes ambientais, de inundação e desabamento. Um engenheiro da VOG-BR é acusado de fornecer laudo ambiental falso. Os homicídios, os 19, são qualificados. Por isso, a pena é de 12 a 30 anos pela qualificação. E as investigações concluíram que foram de maneira torpe, na medida em que restou, ou que ficou comprovado, que a motivação desses homicídios foi a ganância desmedida das empresas ou da empresa Samarco, aqui denunciada, e de suas controladoras, por lucro.
Em nota, a Samarco refuta a denúncia e afirma que o Ministério Público Federal não considerou depoimentos que comprovam que a empresa não tinha conhecimento prévio dos riscos. Segundo a mineradora, a barragem de Fundão era regularmente fiscalizada, não só pelos órgãos oficiais, como por consultores internacionais independentes. Também em nota, a Vale repudia a denúncia e defende que foram desprezadas inúmeras provas apresentadas de que a empresa não tinha conhecimento dos riscos reais à barragem do Fundão. Enquanto a bacia do Rio Doce está longe de ser recuperada, um projeto em Bento Rodrigues tenta fazer com que os impactos de toda essa destruição sejam superados por quem viveu a tragédia de perto. Em um baú, as crianças vão depositar todas as lembranças que guardam de Bento Rodrigues. Eu tô sabendo que vocês estão fazendo um projeto bem legal, que é o do baú, né? Quem que acha o projeto legal? Todo mundo acha o projeto legal? Por que o projeto é legal? Quem quer falar por que é legal? Porque a gente pode guardar as nossas lembranças dentro dele. E qual que é a lembrança mais legal que você quer guardar dentro dele? Eu, a minha família e o Bento. Vou pôr a lembrança quando a gente fez o Natal e quando eu tava brincando na praça. O que você gostava do Bento? Eu gostava da coxinha da Sandra. Eu quero levar pro Novo Bento minha casa, minha família e eu andar de bicicleta. E já fazem planos para o Novo Bento. Eu quero a praça, a quadra e um parquinho. Eles são uma família, né? Por mais que não são parentes de sangue, mas eles viviam em família. Todo mundo que convivia lá no Bento. Os meninos chegavam aqui pra gente sempre falando a mesma frase: nossa história acabou, né? Nossa vida acabou no dia 5 de novembro. E a gente, enquanto pedagogo, né? Enquanto educador, a gente tinha essa preocupação de mostrar para eles que nada tinha acabado, nada disso tinha acabado. A história deles continua com eles, né? Então são objetos que se foram, né? Mas as lembranças, elas ainda continuam vivas na memória deles. Eu espero, assim, que os meninos superem, eu estou vendo essa superação a cada dia, né? Que eles continuem com essa garra desse Novo Bento, de lutar para que esse Novo Bento seja um lugar bom de se viver, igual era o antigo Bento. O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo. Ficou uma lição desse fato da tragédia do rompimento de Fundão. É muito mais importante agir preventivamente, porque as consequências de um desastre como esse, elas são infinitas e a sociedade sempre vai ser a que receberá a maior parte desse passivo socioambiental. O Brasil precisa, assim, com grande celeridade, não se iniciou essa discussão ainda, de uma lei que regulamente, de fato, os direitos e deveres das pessoas envolvidas no desastre. Envenenando o futuro e o presente, como se faz desde sempre na Amazônia, nas nossas praias e rios. Sonho em acompanhar, né? Olhar como que era na esquina, ocupar meu espaço ali que eu tinha do lado da igreja São Bento. Eu quero acompanhar para me ter do mesmo jeito que eu já tinha antes. Quando a lágrima no rosto, a gente enxuga e segue em frente, persistente. Perdemos tudo. E hoje estamos aí lutando para conseguir, né, o que a gente resgatar, o que a gente perdeu no Novo Bento. E encharca acima de mágoa. Hoje me abraça forte, troca esse mal pelo bem, transforma a lágrima em água. Transforma a lágrima em água.